Olá, meus amores, estou aqui hoje com o arcano 15, El Diablo. O arcano mais temido do tarô de Marsella é o Diablo. Então vamos a El Diablo 15, o arcano temido. Olha que nós passamos pelo enforcado, pendurado, depois passamos pela morte. Aí veio a temperança, o anjo, e agora nós temos outro anjo, né? Só que é o diabo. O que ele indica? Carência, desejos, apegos, necessidades materiais, preocupações, questões ligadas ao mundo objetivo, ambições, desejo de controle. Símbolos associados: carros superpoderosos e, portanto, perigosos, como aquelas mulheres insinuantes, desejo material e sexual, anjos caídos, demônios, o diabo, também conhecido como Satã, na cultura judaica cristã, foi aquele que induziu Eva e Adão ao pecado original, que nada mais foi do que se entregar aos instintos. História de Adão e Eva é inegavelmente o retrato do desejo que todos nós temos de nos guiar de forma independente na vida, fazendo nossas escolhas e arcando com o risco dessa tomada de decisão. Para a igreja, este temido demônio representou o lado bestial da decisão e sinistro das forças inconscientes, que se mostra como uma força arredia e independente. No tarô, não nos atemos aos conceitos morais sobre bem ou sobre mal. Nenhuma carta está necessariamente atrelada a uma visão puritana. Assim, o diabo representa nossos instintos inferiores, carências, desejos, perturbações, mas também a oportunidade de fortalecer as crenças positivas. Somente conhecendo o mal é que podemos combatê-lo. O arquétipo mais intimamente relacionado com a mensagem do tarô é Lúcifer, o anjo caído, portador de luz e mensageiro de Deus, que quis conduzir a vida por sua própria vontade, tomando assim o representante do antagonismo das forças do bem. No Oriente, vamos encontrar várias representações deste demônio, que em suas batalhas dá oportunidade dos seres de luz mostrarem sua consciência superior. Assim, encontramos Rama, encarnação do divino no hinduísmo. Luta com Ravana e Krishna, também um avatar de uma era passada. Conduz uma famosa batalha, defendendo Arjuna, a lei do Dharma, e dos seus opositores. Na comédia O Endiabrado, o ator principal coloca em diversas enrascadas quando dá asa aos seus desejos. O filme, de uma forma bem humorada, mostra que se nos deixarmos levar por nossos impulsos e desejos de sucesso, fama, dinheiro, conquista materiais, a possibilidade de erro é enorme. Uma sátira de nossos aprisionamentos, de nossos sonhos de luxúria e conquista. Outro filme mais recente que aborda o magnificante assunto é O Diabo Veste Prada. Tem uma poderosa executiva do mundo da moda que manipula todos à sua volta, inclusive ditando regras para o que o mundo vai vestir e gostar de usar. O interessante é que sua secretária, outra protagonista do filme, encontra o seu crescimento profissional e também como ser humano, vencendo o desafio desta convivência, primeiro levando a história superficialmente, depois tentando fazer de tudo para dar certo e agradar sua chefe, para finalmente conseguir se libertar. Isso quer dizer abraçar a sombra, assimilar o aprendizado e finalmente evoluir e se libertar. Como ensinam os mestres, mais difícil não é vencer o mundo, mas sim suas próprias crenças. Sempre falo nos meus vídeos
que as limitações estão dentro de nós quando acreditamos que estamos aprisionados em uma limitação, ela se tornará a realidade para nós. Consideramos imprescindíveis em nossas vidas, trabalhando o desapego, vamos perceber e tudo se encaminhará para uma boa solução. O diabo é o símbolo do apego, dos quereres, das paixões, dos relacionamentos aos instintos, se tornarem mais tranquilos. Naturalmente, a nossa vida também se tornará mais fácil. O diabo, na maioria das vezes, representa o tarô, uma má influência, mas aprendemos com tudo, até com nossos desafios. Discussão em solo espanhol, iniciado por Lutero. Também encontramos a cura. A carta número 15 do tarô, o diabo, nós podemos encontrar a nossa cura. O baralho do tarô tem 22 arcanos maiores, os quais representam as diretrizes divinas. Quando sai um arcano maior no lançamento, isso indica que as energias em ação é muito forte, sendo mais provável que aquele que seja de curso da situação. A carta número 15 é uma das mais temidas do baralho, pois é a carta do diabo. A carta, como o próprio nome indica, está relacionada com as energias negativas e quando ela aparece devemos prestar uma atenção especial às nossas atitudes, pensamentos e ações e também no ambiente que nos rodeia. Esta carta sinaliza o perigo que pode estar à espreita e alerta para a necessidade de sermos prudentes, evitando agir por impulso, pois podemos ser levados por caminhos que não são bons para nós. Quando esta carta surge, aconselha-se a pessoa a estar mais voltada para si própria e não dar demasiada confiança a quem não conhece bem, a ter muito cuidado com sua saúde e também com seu dinheiro. A nível amoroso, a carta O Diabo alerta para não embarcar em paixões cegas. É uma carta ligada ao sexo, aos romances ardentes, mas que se perde a cabeça se não tivermos cuidado. A nível de saúde, indica que devemos estar mais alerta para evitar problemas repentinos que podem surgir ou agravamento de uma situação. Tenha muito cuidado com seus hábitos e com a alimentação. A nível de dinheiro, é uma carta que aconselha a prudência, mas como lida com energias fortes, também pode indicar entradas inesperadas de dinheiro. Preserve muito bem o que você tem. O diabo é o 15º arcano maior do tarô. Representa a matéria física, as sensações, os desejos carnais. É a imagem do monstro de toda e cada aventura dos contos de fada. Ele possui tesouros que o herói tanto busca. Somente essa figura bestial pode suscitar o protagonista a fazer valer sua coragem e independência. Aludindo à nossa jornada cotidiana, a figura demoníaca é um convite para descobrirmos o que existe de pior em nós e transformar em lição e crescimento. Repare que na imagem o arcano, duas pessoas estão acorrentadas ao pedestal em que a criatura se encontra. Podemos tomá-las como duas forças letais ao nosso crescimento pessoal, o medo, a dependência. A partir delas podemos desbravar novos caminhos e tornarmos atitudes prudentes nos piores momentos da vida. Basta querer. Vai encarar? Então dê um passo na escuridão. Medo, levando medo às suas trevas. O pai da psicologia analítica diz que não nos salvamos por imaginar o claro, mas pelo fato de tornarmos consciente do escuro. Em outras palavras, isso indica que ter a noção de que não somos nem bons nem maus, mas sim bons e maus, é importante para compreendermos a nossa natureza.
O diabo nos faz encarar o espelho e dizer que somos nossas dores e nossas delícias, o branco e o preto convivendo dentro de nós, definindo escolhas e atitudes. Este arcano está longe de ser um convite ao mal. Antes disso, ele é um convite à nossa noção de que somos e fazemos o bem ou o mal. Quantas vezes você já se sentiu vilão ou vilã na novela? Quantas vezes você se identificou com a mocinha ou com o mocinho? Esses papéis fazem parte do nosso repertório humano. E o diabo, o modelo de sombra, nos deixa ciente desses papéis. Conhecer nossas próprias sombras, portanto, nos permite constatar que não somos tão inofensivos. Confesse, às vezes você não adorava uma fofoca e deseja que alguém que não goste tanto aprenda certas lições na vida? Quanto menos reconhecer o escuro em nós mesmos, mais depositamos no outro que existe de mais cínico, hipócrita e perverso. E também desconfie de quem vê a vida com felicidade absoluta, quem embeleza tudo, a todo e toma inóculo aquilo que não quer, mas que deveria. Ver as próprias sombras. A tendência em manter o sorriso no rosto em todas as circunstâncias demonstra o quanto a pessoa está desesperada consigo própria. O trabalho com o diabo do tarô é justamente esse: perceber, encarar nossas trevas com coragem, em vez de negá-las. Só vence os monstros quem assume os seus próprios. Dependência, o inferno são os outros? Uma pergunta, hein? O filósofo afirma que somente através dos olhos alheios é que podemos ter a ideia da nossa própria essência. Só a convivência é capaz de nos dar a certeza de que estamos fazendo as escolhas que desejamos. A ideia de que o inferno são os outros é válida, porque sem as pessoas com quem convivemos, nossa vida não teria sentido. Dependemos das pessoas, do início ao fim, mas depender dos outros, sobretudo de atitudes e opiniões, é mais um alerta do 15º arcano do tarô. Você depende da aceitação alheia para ser quem é? Se respondeu sim, então definitivamente você não se valoriza. Permanecerá na escravidão das impressões e não chegará na sua própria essência. Muitas vezes a dependência é sinônimo de preguiça. Já reparou em quantas pessoas próximas a você são acomodadas e vivem reclamando de tudo e de todos? E quem tem voz para falar apenas de si, em vez de se dedicar a ouvir um pouco mais? Isso mostra uma postura de quem não sabe firmar suas rédeas dos problemas e tomar decisões importantes sobre a sua própria vida, dependendo de outras pessoas e circunstâncias para se descobrir realizando e notado. Mas confesse novamente, você também não age mais ou menos assim às vezes? Para compensar essa falta de voz e poder pessoal, algumas pessoas acabam se tornando gananciosas e materialistas, querendo tudo ao mesmo tempo. É a presença do diabo do tarô que ilustra nossas ambições nas mais corriqueiras a mais complexas. É encarado o quanto temos sido negligentes conosco e com os outros. Não damos um ultimato à dependência, decidir fazer por conta, sem esperar ajuda ou consentimento dos outros. Bem, é uma carta bem contraditória, que nós vamos, realmente nos conhecer. Quem somos, Se somos dependentes dos outros ou os outros são dependentes de nós. A dica dessa carta: a carência não é boa. Conselheira, ouça suas emoções, mas não se perca no sofrimento e no excesso do querer. Repetindo a dica desta carta, deste arcano: a carência não é boa, conselheira. Ouça suas emoções,
mas não se perca no sofrimento, no excesso de querer. Sugerência: la carência no é buena consejera. Ouga suas emoções, pero não se perca em o sofrimento, em o excesso de eu querer. Beijos, beijos, até o arcano 16.